Calango Bull Canyon fez a pergunta seguinte: obesidade, doutora, impacta no cio das cadelas? Muito. Bom, quem sou eu para falar alguma coisa de obesidade, né? Mas os cães, eu sempre falo assim, eu pego no pé até dos cães que vêm como pet. Porque eles não escolhem o que eles vão. Eles não têm a capacidade de abrir a geladeira e escolher o que eles vão comer. Eles dependem do que a gente serve. E aí, então, o erro é nosso. O que acontece? Uma fêmea obesa, né, ela acumula tecido da gordura, não só externamente, como a gente vê, mas internamente também. Quando a gente vai castrar uma cadela obesa, a quantidade de tecido de gordura que tem em volta dos ovários e tudo mais, e aí isso prejudica muito tanto a fertilidade, produção de óvulo, e principalmente a anidação dos embriões nos cornos uterinos. Então, uma das primeiras coisas, quando as pessoas às vezes vêm perguntando, eu tô com problema de fertilidade, a cadela não pega a cria, é sempre uma das primeiras perguntas que eu faço. Ou então eu já peço, manda uma foto, porque é difícil até para o proprietário identificar que aquele animal está obeso. E aí, existe um gráficozinho que chama BCS, que é a forma como a gente avalia o score corporal dos cães. Tá? Então, se entrar no site da WSAVA, depois eu até passo o link para você postar, eles têm tudo isso gratuito lá. Todas essas avaliações, esses gráficos, para a gente poder identificar quando os cães estão acima do peso e tem que perder peso para reproduzir. Se está acima do peso, está no score corporal acima, não reproduz. Porque vai ter prejuízo, na verdade. Sim, no teu curso, né, tem lá uma maneira, qual é a dica básica que você dá? Porque, assim, a olho nu, a gente tem percebido, eu gostei muito dessa pergunta, por sinal, ela foi uma das primeiras, e acabou sendo feita aqui também primeiro, mas, assim, a olho nu, a gente tem percebido realmente uma quantidade grande de cães, tá, que estão acima do peso, e eles estão sendo vistos como se fossem cães muito, muito grossos, muito fortes. E tem uma diferença grande de cães fortes, de cães grossos e de cães acima do peso. Qual é a tua dica básica, olhando o score corporal, que você consegue identificar se o cão ele está realmente grosso ou se ele está acima do peso? Eu não sei se vocês já repararam, mas quando os cães eles ganham muito peso, eles parecem uma mortadelinha. Porque eles começam a ganhar peso em volta das costelas, e aí depois começa a ganhar peso na região abdominal. Então a dica é sempre olhar o cachorro de cima para baixo. Quando ele começa a perder aquela definição de cintura, aquele afunilamento, isso já é sinal que esse cachorro está acima do peso. Nos American Bullies, esse desejo de ter um cachorro muito forte é bem complicado. Por quê? Para um cachorro ter musculatura, para ele ter desenvolvimento muscular, não é só uma questão alimentar. É uma questão alimentar e a prática de exercício. Só que estão desenvolvendo animais extremamente braxifálicos, com dificuldade respiratória muito grande, cães de um tamanho muito reduzido, com alterações articulares, e esses cães não têm conformação para realizar uma prática de exercício físico para esse ganho de musculatura. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa acha que é só dar alimento. Não vou aumentar a ração, vou dar uma ração com muita proteína. É a mesma coisa que a gente. Eu comparei outro dia numa aula falando do Ronaldinho. O Ronaldinho, enquanto ele era jogador, ele comia uma quantidade grande, mas ele exercitava, então ele era magrinho. Como que ele ficou depois que ele parou de jogar futebol? Ele conseguia se manter, né, no peso. Ele sofria com isso, mas ainda conseguia se manter no peso. Exato. Ele parou de jogar futebol e virou uma bola. Então, os American Bullies, 90% do que a gente vê, não são cães fortes, são cães obesos, porque eles não têm essa capacidade de praticar um exercício físico, e a pessoa vai lá e tocha comida no bicho. Pescoço de frango, proteína, achando que só a proteína vai fazer isso. E aí, isso prejudica mais ainda a saúde desse animal, porque principalmente a questão respiratória fica muito prejudicada. E a reprodutiva nem se fala. Então, a melhor forma é através dessa avaliação, vendo a perda da definição de cintura. Outra coisa é fazer a medição, bem simples. Uma fita métrica, fazer a medição em volta do tórax e em volta do abdômen. Quanto mais próximos esses números, mais esse cão está obeso. O cão ele tem que ter uma diferença de pelo menos 2/3 a menos, 1/3 a menos da circunferência abdominal. Então, por exemplo, se ele tem 30 centímetros de circunferência de tórax, ele vai ter que ter 20 centímetros de circunferência abdominal. Ele tem que ser mais afunilado na cintura, porque senão esse cão está acima do peso.
Então tem que ter cintura. Tem que ter cinturinha. Tem que ter cintura. Porque senão não adianta. O prejuízo na reprodução então, gente, é muito... Bacana, tá vendo, gente? Então, assim, a gente tem visto aí, o pessoal que tem acompanhado, né, nas mídias sociais, a gente tem visto realmente um aumento, eu tenho percebido isso de um tempo para cá, realmente de cães, principalmente quando se começou a produzir cães menores, e aí eu tenho sentido isso, um aumento de cães realmente que, a olho nu, você olhando... você vê que realmente os cães estão sem cintura, os cães estão realmente quadrados, e aí isso não é sinônimo de saúde, sim de excesso de peso, e esses cães realmente podem vir a ter problemas, não só na reprodução, né? Prejudica tudo, a articulação. São cães que já estão diminuindo o tamanho, não está sendo cuidada essa parte de displasia coxofemoral, de joelho, e aí o cão obeso, imagina, ele não aguenta articulação. É um problema muito sério, tem que ser cuidado muito na raça.